Bem-vindos ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz. Neste canal temos vídeos de dicas de leitura, estudos bíblicos, biografias, curiosidades e muito mais. Hoje gostaria de falar sobre a ganância. Para isso vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Gênesis. Gênesis capítulo 3 versículo 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Destaca-se aqui a frase: no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse era o desejo de Satanás, ser igual a Deus. E agora passa essa ganância ambiciosa aos homens. A ganância é diabólica, é uma doença da alma que atinge o espírito humano, causando separação de Deus, podendo levar até mesmo à inimizade contra Deus. Nesse episódio, a serpente levantou-se contra Deus através da sua criação. Declarou que aquilo que Deus dissera a Adão não era verdade. Por fim, ela foi a causa de Deus amaldiçoar a criação, inclusive a raça humana que ele fizera à sua imagem. A serpente é, posteriormente, identificada com Satanás ou o diabo. Certamente Satanás controlou a serpente e usou-a como instrumento para efetuar a tentação. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala a sério sobre o que lhe diz da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado, sem arrependimento, não causara, em absoluto, a separação de Deus e a condenação eterna. Sereis como Deus. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura, hoje, obter conhecimento moral e discernimento ético partindo de sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. As Escrituras declaram que todos que procuram ser deuses desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Jeremias capítulo 10 versículos 10 e 11. Este será também o destino do anticristo, do qual está escrito, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo. O ser humano, através da queda, tornou-se até certo ponto independente de Deus, e começou a fazer o seu próprio julgamento entre o bem e o mal. Neste mundo, o julgamento ou discernimento humano, imperfeito e pervertido, constantemente decide sobre o que é bom ou mal. Tal coisa nunca foi da vontade de Deus, pois ele pretendia que conhecêssemos somente o bem, e para isso, dependendo dele e da sua palavra, todos quantos confessam Cristo como Senhor, retornam ao propósito original de Deus para a humanidade. Passam a depender da palavra de Deus para determinarem o que é bom. Satanás foi o primeiro e o maior ambicioso de que se tem notícia. Queria subir mais alto do que o trono de Deus, queria ser Deus até sobre o próprio Deus. Ainda durante a grande tribulação vai querer ser adorado como se fosse Deus. No capítulo 12 do Apocalipse, é-nos dado um rápido vislumbre dessa guerra no céu, quando Satanás, como líder da rebelião, arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Apocalipse capítulo 12 versículo 4. No verso 7, as estrelas são identificadas com os anjos, pois lemos: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Em conexão com o mesmo assunto, o apóstolo Judas fala de anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Judas 6. Por incrível que pareça, houve anjos que, iludidos, escolheram a senda da rebelião e lançaram sua sorte com Satanás. Esses anjos,
deformados em seu caráter pelo efeito corruptor do pecado, é que Paulo chama de espíritos enganadores, ou demônios. Primeira Epístola de Timóteo capítulo 4 versículo 1. Consequentemente, uma hierarquia do mal a cuja testa está o príncipe deste mundo. A esses anjos que seguiram Satanás denominamos demônios. Que a ambição é o desejo veemente de alcançar os bens materiais, o poder, a glória, a riqueza, a posição social, etc. Muita gente confunde ambição com ganância. A ambição é uma das molas mestras do sucesso. Ter ambição é querer ardentemente, é colocar a mente e a vontade focadas no objetivo e tudo fazer para que ele se concretize. A ambição sem medida pode ser negativa, mas a ambição dentro dos limites da ética é altamente positiva. Uma pessoa sem ambição não terá sucesso, pois não encontrará os motivos para lutar e vencer. Já a ganância é totalmente negativa. A ganância é um dos maiores fatores de fracasso na vida pessoal e profissional. A pessoa gananciosa é aquela que não vê limites para ganhar o que deseja. Ela não tem nenhuma ética, nenhuma consideração de respeito às demais pessoas. Para o ganancioso, os fins justificam os meios. Vejo, com tristeza, pessoas e empresas que ultrapassam os limites da ambição passando rapidamente para a ganância. Nada mais justo do que o profissional e a empresa desejarem ardentemente vencer. E nada mais justo do que lutar, com todas as armas, para vencer essa luta. Mas no momento em que essa luta se transforma numa guerra suja, antiética e sem limites, passou-se da ambição para a ganância. E aí a aparente vitória no curto prazo, com certeza, transformar-se-á em uma terrível derrota. Pois a ganância nunca fez vencedores no longo prazo, só derrotados. Vejo profissionais, empresários e empresas que dizem não compreender as razões de seus fracassos. Dizem tudo terem feito para vencer. Lutaram dia e noite. Basta, porém, fazermos uma análise dessa luta e veremos que em meio a essas batalhas essas pessoas e empresas ultrapassaram os limites da ambição e caíram na desgraça da ganância, prejudicando pessoas, prejudicando parceiros, faltando com a ética e com a verdade, tudo fazendo para levar vantagens ilícitas que sobre aqueles com quem deveriam cooperar e não prejudicar. Será que também nós, na ânsia de lutar para vencer, não estamos ultrapassando os limites da necessária e positiva ambição e caindo nas terríveis armadilhas da ganância? Luiz Marins. Assim, concluímos que existe a boa ambição, que estimula o homem ao trabalho e à sua recompensa, mas existe a má ambição, que é uma doença esta, podendo levar o homem a se distanciar de Deus e escravizá-lo pelo capitalismo selvagem e desumano. Também há, em contrapartida, a religião que sufoca a ambição, seja ela qual for, trazendo ao ser humano a aceitação da pobreza como modo de servir a Deus, o que é uma escravidão maior e mais penosa, pois nem a riqueza e nem a pobreza são índices de medição da salvação.